Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E nessa temporada nós contamos com o patrocínio da Bausch + Lomb, uma empresa parceira da oftalmologia. A Bausch traz o Visulta, a primeira inovação no tratamento do glaucoma clínico em mais de 20 anos. Monoterapia com ação dupla, análogo de prostaglandina e butanodiol, que libera óxido nítrico e age assim tanto na melhora da drenagem via uveoescleral como na trabecular, e com uma posologia facilitada de uma gota uma vez ao dia, facilitando a adesão do seu paciente ao tratamento. E nesse episódio nós trouxemos para conversar conosco o professor Paulo Roberto Cruz Marchetti, médico formado pela Universidade Federal do Paraná, que também é a universidade pela qual eu me formei, em 1976, fez residência em clínica médica, também no HC da UFPR, e mestrado em cardiologia, especialista em cardiologia, medicina intensiva, professor adjunto do Departamento de Clínica Médica desde 1982 e professor homenageado por 39 turmas na ocasião de suas formaturas. Currículo invejável, né, professor? Pois é. Até onde eu sei, eu sou recordista. Espero que haja mais alguma ainda. Muito bacana. E o que trouxe, né, esse convite, o que nos fez fazer esse convite para o professor Marchetti, foi um texto que ele publicou na revista Iátrico, que é uma publicação periódica do Conselho Regional de Medicina aqui do Paraná, onde ele traz uma receita, mas não é qualquer receita, não é uma receita culinária, é uma receita de como ser um bom médico. E se me permitir, eu vou ler aqui o comecinho. Essa receita, ela tem como objetivo o seguinte: valores que devem ser cultivados para viver a profissão de forma plena, para que ela possa ser o mais gratificante possível. Isso me chamou muito, muito atenção, porque quando eu comecei a ler, eu pensei que fosse uma receita para que eu formasse um bom médico para os outros, né? Não pensei que ia ser uma receita para eu mesma me beneficiar disso, para que a profissão fosse gratificante para mim, né? Então já começa por aí. Professor, fala um pouco de como é que surgiu a ideia de fazer esse texto, esse texto tem 35 anos, né? Ele foi uma homenagem a uma das turmas que o senhor foi paraninfo, né? Então ele é de 1989. E como é que foi essa inspiração toda? O texto é muito belo. Parabéns. Pois é. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. É um prazer estar com vocês, Maria Cecília, Viviane. É uma alegria muito grande revê-las e poder conversar com vocês e com o público. A ideia surgiu quando eu comecei a pensar no discurso de Paraninfo e comecei a pensar nos pré-requisitos que se teria que ter para ser um bom médico, né? Tanto profissionalmente quanto em termos da realização pessoal. Porque tem muita gente que passa a vida inteira fazendo uma atividade profissional da qual não gosta, mas também não procura mudar. Então, a pessoa diz, na realidade eu não estou gostando do meu trabalho, mas não está incomodando tanto assim. É como um faquir que fica deitado numa cama de pregos e não levanta porque não incomoda tanto. E, na verdade, quando nós escolhemos um trabalho, e essa foi a dica que eu dei para os meus filhos quando eles iam escolher a carreira, essa profissão tem que ser, acima de tudo, capaz de trazer felicidade para quem a pratica, não só para os clientes. Ninguém trabalha para ser infeliz. É um caminho que não deve ser percorrido, esse de ficar fazendo uma coisa da qual não se gosta, simplesmente porque não se tem a coragem ou a intenção de procurar uma opção melhor. E a medicina é uma situação profissional que, na verdade, ela é extremamente absorvente, a gente se torna quase um médico de tempo integral, né? Então, a gente tem que gostar daquilo que faz. Então, eu procurei juntar os ingredientes para fazer o discurso
E aí eu pensei: "Puxa, mas ingredientes, eu acho que eu poderia fazer disso uma receita culinária". Eu não tenho pretensão de ser masterchef em lugar nenhum, eu não cozinho bem, o máximo que eu sei fazer é cozinhar arroz e ovo. Só aluno de medicina, né? É, O senhor isso em cozinha e geral. forma. Não, eu tenho alguns colegas que são gourmets de primeira linha, enófilos, etcétera, mas eu não me enquadro nessa categoria. Então eu decidi fazer o discurso transcorrendo como se fosse uma receita culinária. Que recipiente usar, o que colocar dentro, como preparar a massa. E daí surgiu, eu fui desenvolvendo e deu no que deu. Basicamente foi isso. E logo no começo o senhor já fala como é que tem que ser essa massa, né. Então essa massa, ela é formada por principalmente 2 ingredientes. Um que é o conhecimento da doença e da cura, o conhecimento técnico que a gente pode absorver nos livros, com os tutores, com os mestres nas aulas, nos congressos, né. Eu acho que nunca a gente teve tanta informação de conhecimento técnico, científico da doença, do tratamento, dos diagnósticos e tudo mais. Mas a outra parte da massa que o senhor ressalta que é metade, olha lá, hein, seria um outro ingrediente que o senhor coloca como autoconhecimento. Autoconhecimento que deve ser buscado no seu âmago. E eu trago assim uma questão, veja a importância que o senhor coloca nesse ingrediente, né, para quase ali estar pareando com o conhecimento técnico, científico. E eu digo assim, eu tenho certeza da capacidade das instituições de ensino em trazer esse conhecimento teórico do texto, né, do livro-texto, das aulas. Mas pouco se fala, pelo menos até onde eu sei, sobre você buscar esse autoconhecimento, sobre você buscar esse seu âmago, essa busca, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Será que existe um papel para a instituição de ensino nesse sentido, professor? Eu não diria que o papel é da instituição de ensino. A busca do autoconhecimento tem que ser basicamente de quem está participando disso e buscando conhecer-se a si próprio, né. Por quê? Base teórica está em qualquer lugar. A revolução digital hoje nos propicia um acesso instantâneo ao conhecimento que na minha época de graduação e pós-graduação, nós queríamos estudar uma determinada doença, nós tínhamos que ir ao Index Médicos, um livro que parecia uma bíblia medieval, procurar artigo por artigo entre os que tinham sido lançados naquele mês, e daí encomendar para a biblioteca da Bireme, que levava 1, 2 semanas para vir o xerox, pagando cada página. Hoje você solicita o termo-chave do que você quer estudar e em 0,875 segundos você tem 320.000 artigos à disposição para Sobrou ler. Então mudou muito. Isso tem um lado extremamente positivo, mas também tem o lado ruim, que é o famoso Dr. Google. As pessoas leigas, os pacientes principalmente, têm acesso livre às opiniões de quem teve ou tem a mesma doença, e daí passam a absorver parte daquelas informações, que nem sempre são as melhores possíveis, e acabam incorporando à sua clínica pessoal os sintomas daquela pessoa que tinha uma doença semelhante ou nem era tão semelhante. Então esse é o lado negativo. Existe hoje uma entidade que a gente atende com relativa frequência na clínica, que é a chamada cibercondria, a hipocondria cibernética. É uma pessoa suscetível, sugestionável, que vai consultar num site de busca sobre o seu problema e acaba piorando esse problema pela potencialização dos sintomas de uma maneira absolutamente incorreta. Mas onde que está a universidade nisso? A universidade tem que ser muito mais um catalisador do aprendizado do que um agente direto. Então, antigamente, nós tínhamos aulas, aulas, aulas teóricas. Hoje, a gente procura ser um facilitador do aprendizado, dando uma aula resumida, o núcleo do tema que nós estamos abordando,
e fornecendo material para os alunos estudarem, até vídeos a gente usa como material de ensino de uma maneira absolutamente adequada, para que os alunos se motivem e busquem esse conhecimento por conta própria. Então, os 50% da massa básica referentes ao conhecimento já estão na mão. O problema é, muitos de nós, e eu me incluo nisso, entram na faculdade muito imaturos. Hoje a gente tem alunos entrando na medicina com 16 anos de idade. E isso significa o quê? Por que você escolheu medicina? É a pergunta que eu faço no primeiro dia de aula prática para cada turma de prática ao longo dos anos. Por que você escolheu a medicina? A maioria das pessoas menciona 3 coisas: contato com pessoas, ajudar o próximo, ou porque teve um parente ou conhecido que era médico e lhe serviu como modelo. Então, o que acontece? Geralmente a coisa acaba dando certo, porque a pessoa identifica ali a sua vocação. E a medicina é uma carreira que depende muito de uma doação pessoal que nenhuma outra carreira tem. O médico não tem feriado, não tem Natal, Ano Novo, Semana Santa. O médico é um ser estranho, porque ele, de repente, ele tem um casamento marcado, a esposa já está pronta, um paciente telefona, dependendo da especialidade, ele tem que sair correndo ou fazer o contato com quem possa atender aquele paciente. Então, o médico não é dono do seu tempo, o dono do tempo dele é o paciente. Depois de alguma maturidade que a gente adquire com a experiência, a gente aprende a filtrar e passa a adotar referências para onde encaminhar os pacientes. Serviço de retaguarda, obviamente, quanto mais idoso a gente fica, mais a gente recorre a esse serviço. Hoje, por exemplo, eu não vou fazer um atendimento de carro de madrugada, uma maleta cheia de medicamentos, pelo risco de assalto e das consequências que isso possa ter, né? Então, a gente indica um serviço de atendimento domiciliar e uma retaguarda num hospital de referência, onde quem for atender o paciente fica em contato conosco. Mas para o médico se conhecer como profissional, ele tem que prever que isso vai acontecer. Hoje eu vejo residentes de primeiro ano que estão conversando com os colegas a respeito da especialidade que querem, e um já diz assim: ah, mas eu não quero cardiologia, ou eu não quero obstetrícia ou pediatria, porque eu não gosto de fazer plantão, eu quero uma especialidade que tenha pouco plantão. Respeito essa opinião, mas em geral o médico deveria pensar nisso quando tivesse com uns 40, 50 anos de formado, não recém-formado, né? O plantão faz parte da formação, da educação médica, e na residência isso é muito importante até para o médico recém-formado aprender a controlar o seu período de sono, conciliar o tempo que ele leva para acordar. Eu costumo dizer para os residentes que estão de plantão comigo, e eu digo estão porque eu ainda faço plantão de UTI aos 71 anos, eu digo assim: olha, se você precisar me chamar de madrugada, eu quero lhe dizer que eu costumo acordar com Glasgow 15 e de bom humor, sempre. Não deixe de me chamar se precisar. E é o que eu faço, porque ninguém me obriga a estar ali. Eu estou ali porque eu gosto e gosto do que eu faço. Então, isso nós temos que tentar mostrar ao aluno que ele tem que aprender isso, para daí esse autoconhecimento o leve a concluir que ele realmente é uma pessoa adequada para ser um bom médico, né? Tem essa vocação, como a gente chama, e que vai ser realizado na carreira, exercendo uma boa medicina para os pacientes e para ele mesmo. Professor, mas quando o senhor dá aula, né, o senhor tem as turmas práticas que são menores, que os senhores conseguem conversar melhor. Acontece de abordar algum assunto, assim, não estritamente da cardiologia? O senhor chega a comentar com eles, falar assim: "Ó, o que vocês estão fazendo nesse sentido e tal?" É,
Na verdade, a aula é de cardiologia, mas o cardiologista tem que, acima de tudo, trabalhar com humanidade, né? Qualquer médico, não só o cardiologista. Então, o que acontece? Muitas vezes na aula, eu dou uma viajada, entre aspas, faço uma digressão meio filosófica e falo sobre, entre outras coisas, primeiro, o desenvolvimento da especialidade de medicina paliativa. Porque na época em que eu me formei, ninguém me falava que os pacientes iam morrer na minha mão. E, de repente, a gente tem um paciente em fase terminal de doença, que nos deixa muito infelizes porque não conseguimos resolver o problema, mas eu fui ensinado que a gente não pode deixar o coração parar. De jeito nenhum, você tem que massagear, fazer reanimação cardíaca, não pode deixar o coração parar. E não é bem assim. Quando eu comecei a vivenciar a área de UTI, eu percebia que muitos dos pacientes estavam ali com uma doença terminal e que os recursos de UTI, respirador, drogas vasoativas, equipamentos, etc., só prolongavam o morrer do paciente e não a sua vida. E a nossa missão é prolongar a vida do paciente de uma forma gratificante. Um paciente que está em coma há vários dias, sem nenhum contato familiar, sem ter como se nutrir espontaneamente, enfim, com uma doença irreversível, o que adianta eu conectá-lo a um respirador para ele sofrer mais 2 meses na UTI, né? Então, isso é uma coisa que eu procuro ensinar. A doença que eu mais estudei no início da minha residência foi a doença mais prevalente, porque é a doença que todo mundo vai ter, é a morte. Então, eu comecei a estudar assim. E, até hoje, eu recomendo aos meus alunos livros que falam sobre isso, né? Por exemplo, Por, professor? por exemplo, tem um livro do indiano chamado Atul Gawande, que se chama Mortais. Ele se formou em cirurgião numa grande universidade americana, estava no início da residência e, de repente, um paciente que estava em seus cuidados morreu. E ele descobriu que ninguém no curso tinha falado para ele que os pacientes iriam morrer. E ele se viu órfão de pai e mãe no manejo daquele paciente. Então, ele sofreu com isso bastante. E o livro transcorre com ele explicando como se desenvolveu a especialidade da medicina paliativa, ao mesmo tempo que ele acompanhou a trajetória do pai dele com um câncer de estômago. Então, é um livro muito útil. Eu falo aos meus residentes e doutorandos que é o livro que eu gostaria de ter lido quando eu era doutorando ou R1, só que só foi lançado bem mais recentemente. Então, é um dos livros que eu recomendo. Muito bacana. Outro aspecto é que os alunos não cometam o mesmo erro que eu cometi. Qual foi esse erro? Eu sempre gostei muito de 2 hobbies, leitura e música, né? Eu, apesar da aparência e da idade, eu sou roqueiro. Então, eu continuo curtindo música todo dia. Música para mim é tão essencial quanto respirar. E, eu percebi que quando eu comecei o 4º ano da faculdade, que a gente sai do ciclo básico e entra no hospital, e começa a colocar a mão nos pacientes e contato com as doenças, eu parei com o meu hábito de sair no sábado de manhã das aulas e comprar uns 2 ou 3 LPs para ir curtir no fim de semana. Então, até eu fazer a residência, o mestrado e depois o concurso para professor, foram 7 anos em que a minha discoteca atravessou um período que era um buraco negro, não tinha nada da evolução musical. E essa minha parada foi na época em que começou o rock progressivo, que é uma coisa que eu adoro. Os primeiros álbuns de Yes, Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, Jethro Tull apareceram todos naquela época. E eu não os comprava, antes eu comprava regularmente quando saía uma banda que eu gostava. Então, depois que eu passei no concurso para professor, eu tive que resgatar esse prejuízo. Eu passei aí atrás, saía um dia e comprava toda a discografia de uma determinada banda, 10, 12 álbuns, e ia para casa, feliz.
Quer dizer, eu falo sempre para os alunos, nunca negligenciarem a cultura deles fora da medicina. Se o sujeito gosta de pintar, continue pintando. Se gosta de música, continue ouvindo ou tocando, se toca algum instrumento. Se gosta de teatro, enfim, o hobby que for, que ele não o abandone. Eu costumo dizer que a medicina, por mais que a gente goste dela, é o nosso trabalho, não é a nossa vida. E convenhamos, o sujeito que vai a uma festa e só fala de doente é o mala da festa. É o cara mais chato do mundo. Então a gente tem que se cuidar para não ser esse mala da festa, né. A gente vê isso muito. Então eu falei num dado momento nesse discurso e nesse texto, que a cultura fora da medicina vai ser o tempero que vai tornar saborosa a vida do médico. Senão vai ser uma vida inteira insípida, porque ele acorda a medicina, vive medicina o dia inteiro e dorme em medicina. Medicina. E dormindo ainda sonha com a medicina. Às vezes eu sonho que eu estou na UTI atendendo um paciente, mas tudo bem, não é sempre, não é todo dia que eu sonho isso. É só de vez em Então quando, né, professor? de E a vez em gente quando escapa. falando, a gente falando, o nosso público é basicamente acadêmicos, residentes e iniciantes em oftalmologia. Claro que no podcast a gente tem oftalmologistas já de carreira que também nos assistem, mas a gente tem os iniciantes aí, né, como público-alvo principal. E eu acho que isso ele é tão real, né? É muito fácil de acontecer, muitíssimo fácil. Você deixar tudo de lado pela medicina, porque a medicina tem um conhecimento vasto, né? E que você é absorvente, é aquilo mesmo, você se envolve muito facilmente com aquilo. Então, eu acho que isso que o senhor está falando, e eu queria lhe perguntar também, é claro que você manter os hobbies e manter aquilo que você gosta fora da medicina, ele tem uma função primordial aí, que é de você manter uma vida que não é só medicina, que é uma vida rica, vamos dizer assim. O que isso leva para o indivíduo, na sua opinião, assim? Qual é o valor disso para a pessoa que é um médico, que atua como um médico, né? Sim. O que a pessoa leva disso é que ela vai ser uma pessoa normal. Por que eu estou falando isso? Alguns anos atrás, nós tivemos um candidato à residência, quando era da banca avaliadora dos candidatos da clínica médica. E veio um candidato que era o primeiro lugar na prova teórica do concurso, um indivíduo brilhante, e eu sempre na banca eu perguntava algumas coisas. Qual o tipo de música e qual a banda ou cantor que ele mais gostava, qual o último livro fora da medicina que ele tinha lido e qual o filme que eu tinha marcado mais. Para eu saber como é que era aquele candidato, não como médico, mas como pessoa, o que era a cultura dele, em geral. E esse rapaz, quando eu perguntei qual era o último livro que ele tinha lido fora da medicina, ele falou assim: "Ah, professor, o único livro que eu leio é o Cécio ou o Harrison, os 2 Tratado de tratados medicina de interna. clínica médica". Eu falei: "Não, mas você não entendeu a minha pergunta, eu quero saber, fora dos livros de medicina, o que você leu". "Não, professor, o senhor não entendeu, eu não leio outra coisa, eu só leio os livros de medicina". Tudo bem. Cinema também não, música também não. Enfim, terminou o balanço dos candidatos daquele dia, daquela manhã, a gente sempre via, dos 20 e tantos candidatos que a gente conversou, uns 3 ou 4 que iriam para o grupo grande, que seria a repescagem depois. E os meus colegas falaram: "Puxa, esse camarada é fantástico, ele estuda bastante, ele tirou o primeiro lugar na prova, ele lê o Cécio todo dia antes de dormir". Falei: "É, só que eu acho o seguinte, gente, esse menino vai entrar na residência, eu não digo que ele não mereça entrar, a nota na prova que ele tirou o capacita para ser um dos candidatos aprovados. Mas em 20 candidatos, nós temos uma curva de Gauss. Nós vamos ter 2 que vão nos surpreender favoravelmente e 2 que vão nos decepcionar. Eu acho que ele vai nos decepcionar, porque lá por maio, junho do primeiro ano da residência, ele vai desistir da residência. Ele vai surtar
não vai aguentar a pressão emocional e vai desistir. Mas se vocês forem a maioria e quiserem que ele entre, eu aceito o meu voto vencido, mas a minha opinião é essa. Não deu outra. Esse rapaz era de origem árabe, o pai dele começou a vida como mascate vendendo tecidos e ele construiu um prédio enorme em Curitiba, um prédio de escritórios, que tem um relógio Art Deco no alto, um prédio maravilhoso, muito bonito. Ele, depois que saiu da residência, ele construiu esse prédio, administra o condomínio e, com certeza, ganha com isso 10 vezes mais do que ele ganharia como médico, qualquer que fosse a especialidade dele. Então, ele não tinha que ser médico, ele estava na carreira errada. Ou seja, o médico que dedica um espaço na vida aos seus hobbies e à sua cultura, principalmente eu incluo nisso a prática de atividade física, pensando até na sua própria saúde, ele vai ser uma pessoa normal. Senão, eu quase que chutei com uma vidência que eu normalmente não tenho, que esse rapaz não ia terminar a residência. Foi o que aconteceu. Professor, o que fora a questão de ser médico, a gente sabe que a medicina é tão ampla, né? Nós temos especialidades as mais diversas, que eu costumo dizer que consegue abarcar quase todos os indivíduos com suas características e peculiaridades, né? O senhor, com sua experiência, percebe que existem determinadas características e qualidades necessárias para o médico que quer seguir na cardiologia? E o senhor acha que isso também vai se aplicar nas outras especialidades? Sim. Qualquer especialidade, além do conhecimento médico geral, tem que ter aquele conhecimento específico da área. O oftalmologista tem o aspecto cirúrgico, tem o aspecto dos exames de refração, tudo aquilo que é rotina diária de vocês. O cardiologista, ele tem que, acima de tudo, não ter medo do eletrocardiograma. Eu acho que isso é o básico, né? Todo aluno que chega à cardiologia fica todo arrepiado quando a gente coloca um eletrocardiograma na mão dele. E, na verdade, o eletrocardiograma é uma coisa apaixonante, é como ler um idioma que a gente não está acostumado. Se eu for ler caracteres em sânscrito ou chinês, japonês, seja o que for, é lógico que eu não sei. Mas se eu tiver uma formação específica, eu faço isso com desenvoltura lá na frente. E cardiologista tem que gostar da medicina mais imediata, porque se eu não tiro um paciente de um infarto agudo, de um edema agudo de pulmão, ou não compenso logo uma insuficiência cardíaca grave, o paciente pode ir ao óbito e a gente o perde. Então, a cardiologia tem muita correlação e inter-relação com a terapia intensiva. Uma boa parte dos cardiologistas faz plantões e atividades em UTI. Agora, o pediatra. Eu, por exemplo, na primeira semana do estágio do internato na pediatria, eu decidi que eu não queria ser pediatra. Por quê? Eu não consigo ver uma criança sofrendo que eu sofro junto, né? Isso para mim foi claro. Da mesma forma, a gineco-obstetrícia, dinâmica uterina me pareceu extremamente chata. Desculpem os obstetras, mas foi a impressão que eu tive naquela ocasião. Então, eu acabei me direcionando para a clínica médica, porque o raciocínio clínico, em qualquer que seja a especialidade, é fascinante. E para fazer o raciocínio certo, você tem que ser bom naquela sua especialidade. Tem que ter aquele embasamento teórico que eu falei que é o ingrediente básico. E aí a gente volta para o autoconhecimento, né, professor? O senhor saber aonde que o senhor se encaixa dentro daquela especialidade, tirando a questão econômica, né? Sim, a questão econômica é outro ponto, né? Antigamente tinha 3 pessoas nas cidades pequenas do interior que eram muito respeitadas: o padre, o médico e o juiz. Hoje, respeitados são o padre e o juiz. O médico é aquele que vai ser processado se o sujeito precisar trocar o carro, né?
Então, a medicina perdeu aquele charme romântico dos filmes. Eh, Quando eu era criança, tinha 2 filmes, 2 seriados em preto e branco que passavam na televisão. Um se chamava Ben Casey e outro se chamava Dr. Kildare. Mais ou menos o Dr. House de hoje, só que numa visão bem mais romântica. O Dr. House é muito mais afeito à nossa realidade atual do que a daquela época. Mas eu achava bacana, eu assistia aqueles seriados. E posso até dizer que o meu nome, Paulo Roberto, veio de uma série radiofônica que minha mãe gostava de ouvir no rádio, que se chamava Obrigado, Doutor. Era um médico que atendia uma família, um caso clínico, na forma de uma radionovela, e geralmente resolvia o problema e tudo terminava bem. E o programa terminava sempre com a família dizendo: "Obrigado, doutor". Doutor. E o nome do infeliz era Paulo Roberto, daí minha mãe colocou esse nome em mim, o que eu não acho ruim, eu gosto do meu nome, principalmente porque eu ouço muito "Obrigado, doutor" hoje, talvez devido a isso, né. Mas, o autoconhecimento vem disso, de saber o quanto você é realmente um sujeito com a vocação adequada para ser médico. Você tem que passar por coisas que nenhuma outra especialidade passa, nenhuma outra Deixa atividade profissional. deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje a gente entra na faculdade de medicina, vai, se passa no primeiro vestibular, com 18 anos você está na faculdade, você entrou ali no primeiro ano de medicina, você tem ali 6 anos pela frente, com 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24 anos você está formando e 24 anos você entra na residência. Na residência você já é médico e você vai ali atuar, né, com os pacientes. O paciente te vê como um médico e não como um residente, e você vai estar ali dando diagnósticos, passando tratamentos. E são 3 anos que são muito intensos, né? Acho que em qualquer área que a gente vai ver, mesmo na oftalmologia, é um período muito intenso. A gente tem observado no HC mesmo ali que desistências, né, de colegas que entram na residência e de alguma maneira não suportam mesmo a pressão ou mudam de ideia e acabam desistindo. É, o senhor tem alguma sugestão ou o senhor acha que essa formação dessa forma ela está adequada? Hoje a gente tem uma medicina, uma residência muito voltada para assistência, né? Qual que é a sua visão disso tudo e como formar médicos humanos de verdade? Como deixar que isso não se perca? É, este é o grande desafio da medicina atual, muito mais, eu diria, do que era quando eu me formei. Por quê? Durante o internato, o doutorando passa pelas 4 grandes áreas: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria e tocoginecologia. Dentro das especialidades cirúrgicas, aí ele tem cirurgia abdominal, cirurgia geral, oftalmologia, otorrino, etc. E o doutorando, de repente, percebe que os temas são mais interessantes numa determinada área. E daí ele provavelmente vai direcionar o aprendizado através de um estágio fora, acompanhando um profissional, professor ou não, que lhe seja um modelo, né, na carreira, e daí ele passa a se familiarizar com aqueles equipamentos específicos, métodos, etc. Por exemplo, eu se me colocarem um aparelho de refração na mão, eu fico totalmente perdido. Eu sei que tem que virar o disquinho e o paciente dizer o que está vendo e o que não está vendo. Melhorou ou piorou? Mas não vou além disso. Melhorou, piorou, eu vi mais como paciente do que atendendo alguém, claro. Mas, uma vez que a pessoa identifica esse brilho nos olhos quando tem contato com uma determinada especialidade, provavelmente é aquela que ele vai procurar seguir. E daí ele vai ter a formação da residência, do que vier depois de pós-graduação, naquela área que ele escolheu. Eu tenho certeza que se ele escolher isso criteriosamente de acordo com o que o seu coração lá dentro está dizendo, ele vai ter uma carreira muito feliz. Agora, tem gente que infelizmente hoje em dia entra na medicina achando que vai ficar rico. Não vai. Fica rico o médico que, digamos, opta por uma especialidade cirúrgica, e tem muito procedimento privado
que os convênios não cobrem, mas também são as áreas que têm um monte de processo. Por exemplo, cirurgia plástica é linda, é uma especialidade maravilhosa. Mas, se o paciente não gosta do nariz que ele ganhou com a cirurgia, ele pode processar o médico. Isso a gente já viu várias ocasiões. Eu conheço a esposa, quer dizer, conheci a esposa de um professor meu, que fez uma cirurgia plástica e, claro, era depressiva, tinha tratamentos anteriores, acabou cometendo suicídio depois que operou o nariz e não gostou do resultado. Isso não deve ser tomado como uma coisa modelo ou frequente, é um caso que eu vi. Mas se o paciente é depressivo, provavelmente qualquer que seja o médico que está lhe atendendo, se não der atenção para o lado emocional, o médico dificilmente vai ter resultado. Eu me lembro de uma paciente que veio com um monte de queixas de todas as áreas, de todos os aparelhos. Tinha uma receita de homeopata que lhe deu 23 ingredientes. A receita quase que ficava em pé sozinha, de tão grossa que era. Eu falei: olha, dessa receita que a senhora trouxe, a única coisa que eu conheço aqui é mousse de maracujá. E para mim é sobremesa, não é remédio. Esse eu até posso manter se a senhora gostar. Mas eu vou tirar tudo isso aqui e vou lhe receitar um antidepressivo. Porque o que está por trás de tudo que a senhora está sentindo é depressão. Ela falou assim: doutora, o senhor é o 6º médico que fala que eu tenho depressão. Eu não tenho depressão. Eu falei: e quantos mais a senhora vai ter que ouvir para acreditar neles? Eu dei um antidepressivo, naquela época era o único inibidor de recaptação que tinha, a fluoxetina, e ela melhorou e só continuou usando da receita anterior a mousse de maracujá. E ficou feliz da vida porque os sintomas sumiram. Então, gente, eu tive o privilégio enorme e a felicidade de ser casado 33 anos com uma psiquiatra. Minha esposa era uma mulher maravilhosa, uma psiquiatra extremamente competente, que infelizmente foi sorteada pelo destino e desenvolveu um Alzheimer precoce a partir dos 48 anos. E morreu com 57 anos. Então, eu tive um amigo e colega que falou assim: puxa, eu fui assistir ontem aquele filme Alice para Sempre e chorei no filme, como é duro, que filme triste, né? Falei: pois é, imagine viver isso e não ver no cinema, porque era o que eu estava vivendo na época. Sim. Mas durante o período em que a gente conviveu, ela foi uma criatura que me inspirou em todos os momentos da minha vida. Então, eu aprendi muito com ela. Eu não posso ver um paciente se eu não dou atenção para o lado emocional, né? Talvez o problema oftalmológico que ele vá consultar vocês a qualquer momento, seja porque ele está vendo a vida em preto e branco e não colorida como ela deve ser, né? Uma vida sem graça. E aí ele vai ver quais são os óculos que vão lhe devolver a cor. Não vão, né? Estou fazendo uma metáfora para que todo mundo entenda que isso pode acontecer. O que está ruim não é o que leva à consulta. E, geralmente, o Dr. João Alceu Titon me dizia o seguinte, sempre: não é a primeira queixa que o paciente refere que é o problema que eu levo lá, é a última. Eu sempre encerro a anamnese perguntando: tem mais alguma coisa importante que eu não perguntei ou que o senhor não me contou? Ah, doutor, tem, é isto. Muitas vezes é uma disfunção erétil que o paciente ficou encabulado de comentar, ou outra queixa, mas é nessa que a gente tem que focar a atenção. E nunca negligenciar o lado humano do paciente. Isso leva a que a gente passe a conhecer o paciente melhor do que a nós mesmos até. Então, paciente novo, a consulta tem que ser mais longa. Hoje os convênios obrigam o paciente a ser atendido em 15 minutos, 20 minutos. É um absurdo isso. É a realidade de quem vai trabalhar sujeito à política dos planos de saúde, né? O médico tem que produzir números. E num hospital de atendimento do SUS, é pior ainda. O HC nasceu como um hospital de ensino,
HC, para quem não conhece, é o Hospital de Clínicas, onde nós nos formamos e onde atuamos até hoje. E hoje, o direcionamento dentro das diretrizes governamentais é que ele seja um hospital de assistência do SUS que tolera que a gente ensine os alunos lá, Bem isso. né. Quando, na verdade, deveria ser o objetivo primordial, o ensino, que através de um bom ensino, a gente melhora a qualidade da assistência e a qualidade da pesquisa. E o tripé da boa medicina está bem formado: ensino, assistência e pesquisa. Infelizmente, não é o que a gente vê. Agora, ganho financeiro nunca deve ser o objetivo da escolha da profissão ou da especialidade. O médico que fizer o seu trabalho com cuidado, com meticulosidade e com honestidade, o ganho financeiro suficiente para ele viver bem, educar bem os filhos e ter uma boa qualidade de vida é inevitável. Ele não precisa ficar correndo atrás disso. Eu tenho uma vida muito boa, não tenho carro importado, casa com mais quarto do que a minha família precisa, não viajo tantas vezes quanto eu deveria ter viajado, mas isso não é porque o meu trabalho me limitou, é porque a vida me levou a situações que eu não pude viajar tanto quanto eu gostaria, principalmente no período de doença da minha esposa. Então não vamos culpar o meu trabalho por isso. Eu posso dizer que nesse quase final de trajetória em que eu me encontro, eu me realizei, eu sou um sujeito feliz na minha profissão e procuro passar isso aos meus alunos. O médico tem que ser um sujeito apaixonado pelo que ele faz. Se ele não é, alguma coisa está errada. Se o paciente sai do consultório com a cara pior do que entrou, alguma coisa está errada, né? Mesmo que eu tenha que dar uma má notícia, eu posso dosá-la de uma maneira adequada. Sempre haja um lado bom em que a gente pode investir. Olha, o senhor tem uma insuficiência cardíaca, que hoje os trabalhos dizem que mata mais do que câncer, mas com bom tratamento, se o senhor tomar o remédio direitinho e fizer o que eu vou lhe sugerir, o senhor pode ter aí mais uns bons anos de vida com qualidade. E daí o paciente aceita, adere ao tratamento e acaba melhorando porque ele está motivado. Podendo dizer, olha, eu não tenho mais nada para fazer, vai para casa, aproveita sua família enquanto tem. Não é assim. O camarada que é seco com o paciente e dá as más notícias sem pesar isso e suavizar um pouquinho da maneira adequada, seguramente ele não tem que ser médico, talvez ele não servisse nem para ser mecânico. Perfeito, professor. A gente já está chegando no final da nossa conversa e o senhor tão à frente de nós, apesar de, quando o senhor falou que tinha que procurar o artigo lá naquele livro do índice e ver qual que era a revista, eu vou dizer que acho que eu também já... A gente viveu Eu essa fiz época. Mas Eu Foi o ia lá no final setor dessa época, de né? ciências da Aham, saúde, sim. daí tinha que procurar lá e ver qual revista que tinha. Só que tinha muitas revistas que tinham lá, então muitas não Físicas, precisavam... né? Físicas, você via físicas, olhava, e tem várias histórias sobre isso também, mas não é o caso. Mas o senhor já está aí na frente da gente, mais para o final da sua trajetória profissional. Se pudesse olhar para trás, e pode olhar e imaginar a gente aqui, que conselho poderia dar, assim, para O gente? conselho que eu daria seria, primeiro, não permitir que a vida lhe roubasse a cultura não médica. Eu acho que esse foi o maior erro que eu cometi na minha trajetória dentro da medicina. Eu estou com 70 anos, 71, então os 7 anos que eu deixei de comprar LP e livros foram 10% da minha vida que me foram roubados. E hoje, os textos falam que uma pessoa normal dorme 24 anos da sua vida. Quando me perguntam por que eu durmo tão pouco, porque eu costumo deitar perto da meia-noite e acordo às 6. Para mim isso é suficiente. Mas eu digo assim, olha, quando eu morrer eu vou ter a eternidade toda para dormir. Então eu estou jogando para lá. Eu quero aproveitar o tempo que eu tenho de vida enquanto eu o tenho, né? Então, que aqueles médicos em início de carreira, ou mesmo
graduandos ainda, que estão nos ouvindo, que eles sempre pensem em si como pessoas maravilhosas e que tem que cultivar essa característica de ser maravilhoso. Senão ele vai ser um médico chato que ninguém aguenta conversar em festa alguma, né? Eu tenho uma brincadeira que eu uso, às vezes eu estou num casamento ou numa formatura e chega um dos convidados e diz assim: "Ah, você que é médico, o que que é uma dor que entra por aqui, dá uma voltinha e sai pelo outro lado?" Eu assumo um semblante sério, de profissional, olho para o paciente e digo assim: "Tire a roupa e deite ali no cantinho." Aí o paciente: "Mas por quê? Aqui?" Eu falei: "É. O senhor acha isso bom?" Eu falei: "Não, eu não acho, eu quero saber o que você acha. Você está me consultando, eu preciso examiná-lo." Aí o paciente se toca e vai ver depois com outro colega, né. É é a mesma coisa que eu estar jantando numa mesa com um casal, em que um dos convidados que eu nunca vi antes na vida é arquiteto, eu entrego o guardanapo para ele e digo assim: "Por favor, me faz um projetinho de uma casa na praia de 100 metros aqui no guardanapo." Toda a atividade de prestação de serviços tem o seu lugar adequado e a valorização que disso decorre. Se não está sendo feito no lugar certo, procura fazer a pessoa ver que você não está ali de guarda-pó, você não é médico, né, e existem momentos próprios para isso. Eu acho que se a pessoa reservar momentos na sua vida para a sua formação e para o seu exercício profissional, mas que não sejam esses momentos toda a sua vida, ele vai curtir muito mais a sua cultura, a sua família, os seus amigos, enfim, vai ser uma pessoa feliz em todos os aspectos da sua vida. Desculpem, eu tinha que pôr o avião aqui. Acabei não pondo porque eu estava esperando o WhatsApp de vocês também. Então, ele vai ser uma pessoa feliz, sem dúvida, se enxergar como uma pessoa completa e não como um médico 24 horas por dia. Acho que o conselho final é viva a vida, né? Não Viva deixe a de vida e ser viva bem, se la vie. que é Não fundamental. não deixe de ser pessoa e aproveitar todos os momentos, porque talvez isso também, talvez não, eu acho que isso reflete também no médico que você é, né? Muito bom. É uma honra enorme conversar com o senhor, professor. Muitas coisas que eu gostaria de perguntar, mas a gente já está no horário, já encerrando o nosso tempo. E só agradecer mesmo a sua presença, a sua sabedoria, esse texto que eu vou disponibilizar aqui para o pessoal poder ler, né? Porque ele é muito rico, a gente nem chegou a explorar metade dele. E é um texto que convida a muitas virtudes, como humildade, bondade, e não por uma troca por algo exterior, mas uma troca por algo bom para você mesmo. Como você aproveitar melhor essa profissão e ser feliz, né? Então, super legal, super feliz. Muito obrigada, professor Vivi. Obrigada, professor, pela Eu honra de tê-lo aqui. É uma jornada, né? Que uma sabedoria que não se encontra em qualquer lugar. Então, muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Eu agradeço imensamente, a honra é minha, é uma alegria muito grande, e eu fico feliz que vocês estão disseminando esse texto, porque foi um texto que eu fiz com muito carinho e que a gente, quanto mais puder propagá-lo, mais ele possa ser aproveitado por quem está começando. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. É um prazer. Eu espero que você que está nos assistindo tenha gostado desse podcast. É um podcast que não tem teoria, mas ele tem soft skills e segredos que só uma vivência como o professor tem pode nos trazer. Então, assista com carinho, escute com o coração e não só com os ouvidos, que eu tenho certeza que isso tem muito a acrescentar na sua vida, não só como médico, mas como pessoa. E é isso, até o próximo episódio. Oftalmo Expert, de olho no futuro.